A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas. Hoje estamos mais um dia na Bíblia do nosso dia a dia. Hoje nós vamos completar a leitura de Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir e nos guiar nessa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Uns 8 dias depois destas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E, enquanto esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nem sabia o que estava dizendo. Estava ainda falando quando desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de temor, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem da montanha, uma grande multidão foi ao encontro de Jesus. Nisso, um homem no meio da multidão começou a gritar: Mestre, peço que olhes para o meu filho. É o único filho que tenho. Um espírito o domina e de repente ele começa a gritar e o sacode com violência. E ele espuma. Com muita dificuldade o deixa, depois de machucá-lo. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração sem fé e pervertida, até quando vou ficar convosco e suportar-vos? Traze aqui o teu filho. Enquanto o menino se aproximava, o demônio o jogou no chão e o sacudiu violentamente. Mas Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o entregou ao pai, e todos ficaram maravilhados com o poder de Deus. Enquanto todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam esta palavra. O sentido lhes ficava oculto de modo que não podiam entender, e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estavam pensando, Jesus pegou uma criança, colocou-a perto de si e disse-lhes: Quem receber em meu nome esta criança, estará recebendo a mim mesmo, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proíbas, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Quando ia se completando o tempo para ser levado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente que se puseram a caminho e entraram num povoado de samaritanos para lhes preparar hospedagem. Mas os samaritanos não o queriam receber, porque mostrava estar indo para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus: Eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Permite-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu, vai, anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de minha casa.
Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia em sinal de respeito às palavras de Deus. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ter apenas Príncipe Eterno. Eu não consegui encontrar nem promessa, nem ordem. Caso você tenha encontrado alguma, deixe aí nos comentários. Príncipe Eterno. Este é o meu filho, o eleito. Escutai-o. Então, Deus vem pedir algo para nós. Primeiro ele fala que esse é o filho, esse é o meu filho, esse é o filho de Deus, o eleito. E depois ele pede algo para nós. Escutai-o. Então nós devemos sempre buscar ouvir as palavras de Deus. Nós devemos sempre buscar seguir os ensinamentos que Deus nos deixou. Muitas das vezes Jesus falava tantas coisas importantes para cada um de nós, né? Falou quais eram os maiores mandamentos. Jesus veio realmente para nos ensinar a como viver uma vida de santidade. Ele veio nos provar que é possível. Ele, como 100% homem, 100% Deus, veio na sua parte homem mostrar para nós que somos homens como devemos nos santificar. E ele mostrou que isso é possível, porque em toda a sua vida ele nunca pecou. Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Então isso é algo que já estava determinado. O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. E os homens o condenarão por nada, né? Jesus foi condenado por coisas que ele nem havia feito, não tinham motivos para o condenar, mesmo assim o condenaram. E ele aceitou tudo de bom grado, por amor a cada um de nós, para que, na sua condenação, ele nos livrasse de todo o pecado. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Então, entre todos nós, quem é o menor? Porque essa pessoa que é o menor, ela será engrandecida. A pessoa que tem a humildade, a pessoa que é como uma criança, que é humilde, essa sim é a pessoa que vai ser engrandecida. Pois nós não podemos ser orgulhosos. Eu sou o primeiro, eu sou o melhor. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? A gente tem que sempre buscar ser pessoas humildes, sempre buscar não querer aparecer, né? Isso não nos traz nada. Isso só vai trazer, às vezes, ganância, às vezes, orgulho. Então, ficar em primeiro só traz coisas negativas. Então, que a gente busque ser sempre o último. Estamos numa fila aqui de pessoas que vão comer. Eu vou ficar aqui por último. Não tem problema, deixa o pessoal aí na frente. Estamos aqui numa palestra. Eu vou ficar aqui um pouco mais pro fundo para dar oportunidade para quem às vezes tem um problema de vista, ficar mais na frente. Às vezes a pessoa não escuta direito, então ela fica um pouco mais na frente. Então, dê os lugares melhores para as pessoas que realmente necessitam desse lugar, tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.